Olá! Iremos aprender sobre a primeira Revolução Industrial, a qual a mesma se iniciou por volta de 1760, sendo a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, e durou até 1850. A primeira Revolução Industrial foi o período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico que iniciou na Europa e permaneceu no domínio da mesma até o desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramentos, e se espalhou para todo o mundo. Provocou inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A principal característica dessa fase é a mudança do processo produtivo. Anteriormente, o trabalho era feito por artesãos, mulheres, homens e crianças, que desenvolviam em suas casas ou oficinas, feito tudo manualmente e demandava muito tempo, pois os trabalhadores realizavam todas as etapas do sistema produtivo. Com a Revolução Industrial, o produto passou a ser feito em fábricas com a utilização de máquinas, na qual otimizava o tempo e produzia em maior escala e aumentou os lucros. Nesse período, passou a existir a divisão de trabalho, onde cada um tinha a sua função, e surgiu também o trabalho assalariado. O trabalhador que antigamente controlava o seu lucro virou funcionário e recebeu remuneração pela sua produção, surgindo então novas relações de trabalho. Olá, tudo bem? Vou falar sobre o pioneirismo britânico. Sou Lucas. Agora eu vou falar aqui. O Reino Unido foi o principal pioneiro da Revolução Industrial por diversos fatores. Pela aplicação de uma política econômica liberal desde meados do século XVIII, antes da liberalização econômica, as atividades industriais e comerciais estavam cartelizadas pelo rígido sistema de guildas, razão pela qual a entrada de novos competidores e a inovação tecnológica eram muito limitados. Com essa liberação da indústria, o comércio ocorreu um processo tecnológico de grande aumento da produtividade em um curto espaço de tempo. O processo de enriquecimento britânico adquiriu maior impulso após essa revolução. Forneceu ao seu capitalismo a estabilidade que faltava expandir os investimentos e ampliar os lucros. Outro fator, a Grã-Bretanha firmou vários acordos com outros países, na qual um desses acordos foi o Tratado de Merton, celebrando a decadência da monarquia portuguesa, que era absolutista, e outro fator que a Grã-Bretanha possuía reservas de ferro e de carvão mineral no subsolo, o que favoreceu para um enriquecimento e também uma expansão industrial. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, adquirir matérias-primas e máquinas e contratar empregados. Para ilustrar a relativa abundância do capital que existia na Inglaterra, a taxa de juros final do século XVIII era cerca de 5% ao ano. Já na China, onde praticamente não existia progresso econômico, a taxa de juros era cerca de 30% ao ano. Aqui tem o liberalismo de Adam Smith. Para ele, o pensador procurou responder raciocinadamente às perguntas da época, seu livro A Riqueza das Nações. Ele dizia que o individualismo é útil para a sociedade. Seu raciocínio era este: quando uma pessoa busca o melhor para si, toda a sociedade é benéfica. Quando uma cozinheira prepara uma deliciosa carne assada, poderia saber explicar quais os motivos dela. Porque ama o seu patrão e quer vê-lo feliz. E porque está pensando, em primeiro lugar, ela pensa mesmo no seu pagamento que receberá no final do mês. De qualquer maneira, se a cozinheira pensa no salário dela, seu individualismo será benéfico. Então, para Adam Smith, o individualismo é o que move o capitalismo, no qual você oferece uma boa qualidade para o comprador, e o comprador vê que aquilo é de boa qualidade. Então, isso vai favorecer ao capitalismo, né? Na qual a pessoa vai sempre comprar lá várias vezes. Então, é sempre pensar no progresso. E é isso aí. Esse foi o tal do pioneirismo inglês. Era isso. Em 1769, Richard Arkwright desenvolveu uma máquina que se associava à máquina a vapor. Essas máquinas passaram a ter uma importância crescente com a substituição da lã pelo algodão. Este era fiado com mais facilidade e, por sua abundância nas plantações do sul dos Estados Unidos, permitiu o grande desenvolvimento da indústria têxtil.
Por milhares de anos, os povos usaram de um mesmo método para afiar a lã em estado natural. A fiação era feita uma a uma manualmente. Portanto, o desenvolvimento da máquina a vapor deu um grande impulso na indústria têxtil, que tem sido considerada um exemplo clássico de desenvolvimento fabril na Revolução Industrial. A mecanização foi desde o setor têxtil, a metalurgia, aos transportes, a agricultura e aos outros setores da economia, e as diversas invenções da época revolucionaram as técnicas de produção, alterando a economia. Por isso, a Inglaterra acabou sendo o primeiro país a se industrializar utilizando as máquinas de produção. A máquina de fiar, o tear mecânico, por exemplo, aumentou consideravelmente a produção de tecidos, colocando-se a Inglaterra na liderança mundial da época. A máquina de vapor, que representou uma grande revolução no transporte de passageiros e cargas, sem contar o fato da máquina de vapor ser muito eficiente. As quatro principais características e as mais importantes da primeira revolução industrial são o carvão mineral, que era uma fonte de energia, a máquina a vapor, que usava energia mecânica, o ferro, que era utilizado para construir máquinas, navios, locomotivas, e a indústria têxtil. E graças a essas máquinas e essas empresas, a produção de mercadorias aumentou muito, fazendo com que os donos lucrassem mais. Eu vou citar algumas das consequências e impactos da primeira revolução industrial. Algumas consequências positivas foram a criação de grandes empresas com a utilização em massa dos trabalhadores assalariados, o aumento da produção de mercadorias em menos tempo, os avanços no sistema de transporte, principalmente ferroviário e marítimo a vapor, os desenvolvimentos de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo, a diminuição do trabalho artesanal e aumento da produção de mercadorias manufaturadas em máquinas, e o surgimento de sindicatos de trabalhadores com o objetivo de defender os interesses da classe trabalhadora. Já algumas consequências negativas foram o aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas, o crescimento desordenado das cidades gerando problemas de submoradias, os aumentos das doenças e acidentes em trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas e o uso em grande quantidade de mãos de obra infantil nas fábricas.